Existe ainda algum tabu em relação a ter-se Covid? Hoje falo-vos sobre aquilo que eu senti, os sintomas, como é que eu fui diagnosticada e como está a correr agora a recuperação. Covid! Isto foi mais ou menos o dia-a-dia enquanto eu tive Covid. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fala, Fafá aqui para os amigos. Hoje vou falar de um assunto que sai daquilo que eu normalmente costumo falar, que é a parentalidade sustentável e a beleza sustentável também. É um olhar um pouco mais intimista em relação à minha vida, porque eu partilhei que tinha Covid e houve muito interesse em relação àquilo que eu sentia. Hoje vou explicar-vos tudo. Lembrem-se de subscrever o meu canal para garantir que não perdem qualquer conteúdo. De momento, eu já fui diagnosticada há 3 semanas e tal, portanto, tecnicamente ainda estou na fase de recuperação. Eu descobri que tinha Covid por causa dos sintomas. Eu vou fazer assim um backtracking para vos dar exatamente a linha cronológica. E o mais provável é eu ter apanhado do meu filho, que ele trouxe isto da creche. É o mais provável, porque eu estou em teletrabalho, eu não vou a lado nenhum e os cuidados que eu tenho é sempre com a máscara e a higienização, etc., que continuo a ter, claro, e ele foi o primeiro a ter sintomas, portanto, fazendo assim as contas, ele teve apenas febre muito alta, depois baixou e muito sono no 3º dia, depois de repente, milagrosamente recuperou. Eu não fui assim tão milagrosa, o meu marido nem sequer chegou a apanhar. Aqui o fator poderá ser a vacinação. Eu tinha apenas a primeira dose, o meu marido tinha as 2 doses, portanto já tinha a vacinação completa. Pode ser, pode não ser. Portanto, era uma terça-feira, eu tratei da minha vida, fui buscar o meu filho a pé à escola e quando estava a chegar liguei ao meu marido porque eu tinha umas dores nas pernas completamente inexplicáveis. Eu nunca senti tantas dores nas pernas. Um bocado a sensação de que quem tem gripe, mas uma gripe mesmo muito potente, que dói tudo, dói as articulações, dói os músculos, mas eu pensava que era por causa do treino do dia anterior, porque eu tinha feito um treino muito pesado de pernas, só que não foi do treino do dia anterior. Quando eu estava a chegar a casa, liguei ao meu marido e disse-lhe, olha, eu não me aguento, eu só quero é dormir, só me quero é deitar, estou cansadíssima, eu não sou piegas, ele pegou logo no carro e veio ter comigo. Pronto, eu deitei-me um pouco, descansei. No dia seguinte acordei, continuava com esses sintomas nas pernas, o nariz a pingar e uma ligeira impressão na garganta, não cheguei a ter dores de garganta. Comecei também com uma pequena tosse, também nada por aí além, não tinha expectoração e tudo me dava a indicar que seria uma gripe de verão, uma constipação. Pelo menos era o que toda a gente me dizia, porque quando eu disse, vou fazer o teste de Covid, para quê? Estás a ser uma exagerada, isso é uma constipação, que agora as pessoas não são constipadas? Deixo-vos aqui o primeiro alerta. Por favor, testem-se. Se tiverem algum sintoma, testem-se, porque pode realmente ser Covid. No meu caso foi. Eu nesse dia, armada em campeão, porque estava a fazer um desafio, corri 20 minutos sem parar. Custou-me imenso, mas concluí os 20 minutos. Cheguei a casa, achei, eu estou com febre. Tirei a temperatura, 38 graus. Comprei um teste rápido, fiz o teste rápido, o positivo foi assim. Pronto, Covid. Fiquei logo isolada em casa, avisei a crechezinha do meu filho, ele veio para casa, o meu marido também, pronto, isolámos todos aqui em casa. Eu nesse mesmo dia fiz o PCR, liguei para a Saúde 24, fiz o PCR e, claro, no dia seguinte voltou o positivo, porque não havia como, dados os sintomas e também o positivo do teste rápido, não havia como. Continuei com os mesmos sintomas do dia anterior, nada mudou, só que com uma criança de 2 anos e meio é muito difícil descansar. Deixo-vos aí a segunda nota. Se conhecerem alguém que tem Covid, que tem filhos pequenos, não lhes digam que têm de descansar, porque provavelmente a pessoa não vai conseguir descansar. Principalmente se as crianças mamarem. É só uma dica que eu vos deixo. Porque a mim, quando diziam isso, eu só dava vontade de apertar o pescoço a alguém. Estes sintomas continuaram durante 3 dias. Eu nunca senti aquele cansaço extremo que muitas vezes é descrito, eu nunca tive falta de ar, perdi o olfato e o paladar ao 4º dia. Percebi porque acordei de manhã e não senti o meu hálito, não é necessariamente uma coisa má, mas achei aquilo muito estranho.
No entanto, quando eu bebi o café da manhã, soube-me a café ligeiramente, mas isso pode ser aquilo que em inglês é muscle memory. A nossa memória, o nosso corpo tem memória e, portanto, eu lembrava-me do sabor do café e automaticamente achava que estava a saborear o café. Ou então não perdi por completo o paladar e o olfato, foi só ligeiramente. Nesse mesmo dia eu estava na cama e o meu filho foi ter comigo com um bocado de batata doce e deu-me aquilo. Eu não sabia o que ele me deu, aquilo não me soube absolutamente nada. Portanto, aí eu comecei a pensar, isto realmente é muito estranho. Sentia a textura, mas não conseguia identificar o que estava a comer. E isto eu sempre senti o sal, se a comida era salgada, se era picante, que eu fiz mesmo esse teste, peguei um bocado de picante, porque eu não gosto, e sim, senti o picante. Conseguia perceber se era doce ou não, ligeiramente, a acidez, mas não conseguia perceber o sabor das coisas. Isto só durou 4 dias. Graças a Deus. Portanto, ao fim de 4 dias, eu comecei a recuperar o olfato e o paladar e a coisa deu-se. Portanto, eu tive sorte, eu sei que nem toda a gente tem os sintomas assim a curarem-se tão rapidamente. Conheço pessoas que 6 meses depois ainda não sentem o paladar e o olfato, mas isso não aconteceu comigo. O não ter olfato também é muito bom na altura da muda da fralda da criança. Que mais? Não tinha fome, eu perdi um bocado o apetite, mas houve uma coisa curiosa, que eu só comia até estar mesmo satisfeita. Muito mais rapidamente o meu corpo me dizia que eu estava satisfeita, fisiologicamente, porque eu não estava a saborear a comida. Portanto, eu não continuava a comer porque algo me sabia bem. Por isso, simplesmente, o meu corpo dizia, já está, já está. Isso é uma coisa muito positiva e ajuda também a aprender a comer. Passado uma semana de eu ter tido o primeiro sintoma, eu voltei a treinar. Filo com muito cuidado. Falei com médicos que me disseram, sim senhora, desde que esteja atenta a quaisquer sinais. Eu não senti fraqueza. Eu fiz um treino muito mais leve do que aquilo que seria habitual, mas não senti fraqueza. E, portanto, comecei a sentir melhor. No final dessa semana, eu já estava a voltar ao meu ritmo de treino. No entanto, deixo aqui o alerta. Isto sou eu. Há uma situação em que até foi uma médica que me chamou a atenção, que é os Happy Hypoxia Patients, que são pessoas que têm déficit de oxigênio, mas só percebem quando é tarde demais, porque se sentem bem. Portanto, eu não estou de forma alguma a recomendar que vocês treinem, apenas que tenham atenção a todas as situações. Eu sou responsável por mim. Senti-me bem, lá está, nunca tive falta de oxigênio, nunca tive aquele cansaço extremo. Em termos da minha recuperação, eu falei com o meu nutricionista que me receitou assim um batalhão de suplementos. Falta a vitamina C, está ali dentro alguns. Portanto, com uma boa suplementação, uma alimentação funcional, tendo muito cuidado de ouvir o meu corpo, eu recuperei muito rapidamente. Tecnicamente ainda estou na fase da recuperação, mas sinto-me exatamente como sentia antes de ter Covid. Volto a frisar, isto sou eu, cada pessoa é diferente. Em relação ao tabu que existe à volta de se ter Covid, eu percebi que ainda existe uma certa vergonha em admitirmos que temos Covid ou que apanhámos Covid, como se tivéssemos feito algo de errado. Não fizemos. Eu apanhei o Covid, provavelmente do meu filho, terá apanhado de alguém, e é mesmo assim que o vírus se propaga. Não há que ter vergonha de ter Covid, não há que ter problemas em admitir que temos Covid, e por isso mesmo estou aqui a falar convosco. Eu não fiz nada de errado, o meu marido ao meu lado não apanhou, e ele partilhava a cama comigo e com o filho dele, claro que depois no isolamento já não, mas durante muito tempo partilhou. No isolamento tivemos o cuidado de andávamos de máscaras em casa. Eu até ao meu filho, até saber se ele também estava positivo ou não, eu dava de mamar com a máscara e higienizava as mãos, etc. Ele deu positivo também, portanto aí já não havia muito a dar. E o meu marido também estava numa sala, eu estava no quarto e ele sempre de máscara, eu sempre de máscara, e temos os cuidados com o desinfetar. Aquilo que eu vos posso dizer é uma rápida recuperação se tiveram Covid, e se não apanharam Covid, ótimo, espero que não apanhem. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, assim um pouco diferente, falando um pouco mais sobre a minha vida, mais abertamente, mais intimista. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e
cá nos veremos em breve, completamente recuperados.